Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Desenhando as Escrituras. E hoje, dando continuidade nos nossos desenhos da carta de Paulo aos Romanos, vamos falar especificamente sobre a doutrina da condenação, que Paulo explica do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20. Por que essa doutrina é importante? Porque ela é propriamente dito o contexto onde a explicação do Evangelho se torna válida, para nós entendermos exatamente o que Jesus veio fazer por nós, o que é o perdão que nós recebemos por intermédio do seu sacrifício, se faz necessário entender que antes nós estávamos condenados. Paulo, para expor esse discurso, ele se dirige para três grupos distintos, que haviam em Roma, como há também em qualquer lugar. O primeiro grupo são os pagãos, aqueles que vivem de acordo com as suas próprias leis, servindo aos seus próprios deuses, vivendo na imoralidade, vivendo um caminho completamente distante da vontade de Deus. Para denunciar a condenação para este grupo, Paulo reivindica que a ira de Deus é revelada dos céus, ou seja, a própria natureza, a própria ordem natural de todas as coisas denuncia o pecado daqueles que não reconhecem a glória e a majestade de Deus. Então aqui é um ponto interessante. Não adianta querer apelar para a argumentação de que alguém que nunca ouviu falar do Evangelho não merece ser condenado, uma vez que da própria natureza mostra que Deus está indignado com eles por não darem glórias ao Senhor, antes preferindo servir a criatura, forjar para si os seus próprios deuses, do que reconhecer o Deus Todo-Poderoso. Agora temos um segundo grupo para quem Paulo se dirige, que são aqueles que se julgavam superiores aos outros, aqueles que condenavam as atitudes dos pagãos, dos que viviam em plena libertinagem, mas não reconheciam que eles também eram pecadores. Este é o grupo dos moralistas, aqueles que se achavam no direito de impor regras ou de se colocar em patamar de superioridade aos outros. Diferente de como Paulo expôs para os pagãos, aqui ele não recorre à ira de Deus revelada na natureza, mas recorre ao fato de que eles são réus daquilo que eles mesmos condenam. Eles condenam os outros nas suas práticas pecaminosas e não observam que eles mesmos também a praticam. Aqui a gente nota algo interessante. Aqui vemos que existe resquícios da lei, resquícios do próprio Deus no coração do homem, que faz com que até mesmo o homem natural tenha um certo senso de moralidade e de justiça. Mas o pecado é tão forte em nós mesmos que, apesar de termos ainda este conhecimento, nós não conseguimos observá-lo. Os moralistas julgavam os outros e não se percebiam que eles também eram condenáveis naquilo. Aí vemos que tantas religiões, ou filosofias que denunciavam práticas exageradas ou práticas que são de fato pecaminosas aos olhos de Deus, mas não observava outras, não observava as demais que eram igualmente condenáveis, porque se o fizessem, teriam que admitir que eles próprios, os que se julgam acima da lei, também estão condenáveis aos olhos de Deus. O terceiro grupo, e talvez o mais chocante para quem Paulo se dirige, é o grupo dos judeus, aqueles que conhecem a história, aqueles que conhecem a revelação especial de Deus, um privilégio muito maior do que os pagãos tiveram de apenas conhecer Deus pelo que ele se revela na natureza. Os judeus conheceram Deus da própria boca de Deus revelada ao longo da história, desde Abraão, passando por Moisés e assim mostrando sua vontade através de todos os profetas. Vemos que Paulo não mede esforços para mostrar que os judeus, tendo o conhecimento da lei, deveriam ser o exemplo, deveriam ser aqueles que mais se esforçariam por praticá-la corretamente, mas ao pecar, ao transgredir a lei, eles também estavam acumulando sobre si a ira de Deus. E havia muitos judeus que acreditavam que pelo simples fato de pertencerem à genealogia de Abraão, naturalmente a promessa de Deus estava sobre eles, independente de qualquer ação. Ou se tinha mérito em alguma ação, eles viam na circuncisão, nos rituais da lei, nisso eles enxergavam a salvação. E Paulo condena isso e mostra que o nome de Deus é envergonhado
quando eles não observam a lei corretamente. Logo então, Paulo vai concluir que todos esses grupos, né, por mais que tenham as suas próprias justificativas, as suas próprias filosofias, todos estão condenados aos olhos de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, quem peca sem conhecer a lei é condenado, porque os céus revelam isso. Quem não conhece a lei, mas ainda se acha melhor do que os outros, também é condenável aos olhos de Deus, porque não observa também seus próprios pecados. E os que têm a lei de Deus têm plena consciência de que são condenados, porque sabem exatamente no que têm transgredido a vontade de Deus. Portanto, a lei não veio para trazer a salvação ao homem, mas antes para nos deixar conscientes do nosso estado de completa incapacidade, ou do nosso estado de morte espiritual aos olhos de Deus. Todos esses grupos são réus da condenação, são passíveis da ira de Deus, e por isso que a salvação não pode vir da observância da lei, porque nenhum deles o consegue fazer perfeitamente, a ser santo como Deus assim o exige que seja. Mas este não é o fim, este não é a última palavra. Nós sabemos que a salvação é pela graça, e Paulo vai explicar isso com muito mais detalhes a partir daqui, principalmente ao tratar sobre a justificação que vem por meio da fé. Por isso, não deixe de acompanhar os próximos vídeos para aprendermos cada vez mais sobre como Deus opera a sua vontade em nossas vidas. Deus os abençoe.